Gravação iniciada. Retornando, nós vamos agora ao item 172, ainda relatoria do conselheiro Evandro Martins Eletrônicos. Evandro, por favor, seu voto. 72. Aqui trata-se um caso de exclusão do Simples Nacional, comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, né? Aí a tese do contribuinte aqui é que na ação penal, né, ele foi absolvido em função do princípio da insignificância. Eu vou passar direto ao voto, né? A recorrente ressalta que o representante da empresa, Thiago Adelino Martins, foi absolvido na ação penal que trata da prática de crime de contrabando de caminho, logo entende que não restou comprovado que a mercadoria estava sendo comercializada, né? Constato, conforme cópia do termo de audiência, que o réu foi absolvido pela tipicidade da conduta com foco no artigo 386 do CPP, em virtude da aplicação do princípio da insignificância, desde que no presente caso não houve a negativa na existência do fato ou de sua autoria, motivo pelo qual a decisão judicial proferida não tem um condão de afetar a exclusão à hora precedida. Portanto, a decisão judicial no âmbito do direito penal, prolatada no sentido da absorção por atipicidade material da conduta, não condiciona o processo administrativo devido à independência entre as instâncias. Nesse sentido, a decisão de primeira instância, né? A recorrente alega ainda que ressalta que não ficou comprovado que os produtos apreendidos se destinavam à comercialização, né? A fim de analisar a conduta da recorrente, transcreve a seguir a descrição dos fatos no auto de infração com apreensão de mercadorias, né? Eu grifei aqui mercadorias de origem ou procedência estrangeira depositadas ou expostas à venda, né? Mercadoria estrangeira, novamente, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país, se não for feita prova de sua importação regular. Entende que o fato de mercadorias depositadas ou expostas à venda serem apreendidas no estabelecimento comercial da recorrente já é suficiente a demonstração do caráter comercial envolvido na situação. No caso concreto, os cadastrados elaborou auto-infração com a apreensão de mercadorias após constatação de que havia no estabelecimento da empresa mercadorias de procedência estrangeira, não cobertada de documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação. Os termos do mencionado auto-infração não foram contestados à época, tanto que a autoridade aduaneira lavou o termo de revelia e declarou a pena de perdimento na mercadoria. Ante todo exposto, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. André, você está negando provimento, qual é o problema aí de comercialização de mercadoria, de descaminho, etc. É isso? Isso. Nesse caso, tem ação judicial aqui também que isentou o titular em função do princípio da insignificância. Perfeito. Você está negando provimento? Estou negando provimento. Paula, quer falar? Não, eu entendo que a exclusão do simples ela se dá, né, quando configurada a prática do crime de descaminho. Mas, ora, se houve uma ação penal e na ação penal houve absolvição pelo crime, a gente não pode considerar, então, que houve prática do crime de descaminho, entendo, né? E aí, já até antecipando meu voto, Evandro, com todo respeito, eu vou divergir. Nesse caso... Pode falar, João. Pode falar. Nesse caso, no caso da absolvição pelo princípio da insignificância, não é bem uma absolvição, é como se fosse uma extinção da punibilidade, porque ele fala, olha, é só porque isso aqui é muito relevante. Então, você tira a punibilidade, mas o fato típico, ele permanece. Exatamente. Bom, o que eu li, e aí só do voto do relator, tá? Voto da primeira instância, aparentemente, a absolvição não foi não está esclarecido que é só pelo princípio da insignificância, não. Eu vou ler com mais atenção aqui. Evandro, quer colocar alguma coisa? Não, eu entendi que foi só em função do princípio da insignificância, Paulo. Posso ter entendido errado também.
Me parece que a posição da Júnior é absolutamente correta. O que se extinguiu ali foi pela insignificância, mas o fato de que ele trouxe para a mercadoria para o Brasil, descaminhou o contrabando, que isso é uma previsão que não pode ser no regime do Simples, isso não foi afastado, né? Foi uma questão sobre a punibilidade pela insignificância do montante, isso. Mas se tem outros argumentos, Evandro, tem que colocar aqui. Só mais uma coisa, porque eu estudei isso porque eu estava agora eu já não me lembro, mas com certeza tem decisão do STF e do STJ sobre essa questão de que não se aplica o princípio da insignificância no caso dos crimes de contrabando e descaminho. Tem, sim. Agora, eu não sei se é em repercussão geral. Que aí também tem esse segundo fator, né? Eu já vi decisão. Mas para mim isso é desnecessário. Tem sim, tem decisões. Não tem? Tem sim. Não acredito que a decisão judicial tenha dito que o contribuinte não cometeu esse crime. Eu acho que isso não está escrito, não é possível está escrito lá isso. Gente, colegas, me pede eu vou pedir. Vamos dar uma vista em mesa, que eu dou uma olhadinha. Vista em mesa. Seguindo. Evandro, no próprio teu relatório tu fala que ele foi absolvido pelo 386, inciso 13. E aí é negativa de fato dele, né? Isso aí já é cultura, precisa ver isso aí. Se for por isso, a gente tem que rever a posição. Sim. Aí, se não foi insignificância, se ele foi absolvido no mérito. Aí no mérito é outra coisa. Se for inciso 13 ali, né? Vou confirmar isso. Vista em mesa, depois do almoço você vai ver com isso daí. Eu vou dar uma pausa para você, Evandro, para dar uma descansada aí. Vou ao item 175, Paula, sua relatoria, empresa carioca, justamente onde você mora aí, vamos lá. Já está na base. 175. Vou dividir com vocês um pouco essa música que está aqui no meu ouvido a manhã toda. Estou colocando aí. Era uma serra, hein? A serra elétrica aqui. Bom, eu vou direto para o voto, porque eu sempre faço um breve relatório. Desculpa, só um minutinho, qual que é o número mesmo? 175. E nesse caso, antes de adentrar no mérito do presente recurso, Ministério esclarecer que sua tempestividade foi reconhecida após a interposição de embargos contra a declaração de intempestividade do recurso voluntário pelo presidente da primeira sessão de julgamento do CARF. Eu não vou entrar no mérito, tá? Porque como ele já foi reconhecido da admissibilidade, então, estando presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. No mérito, a contenda trata de reconhecimento de direito creditório referente a saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000 para compensação de débitos declarados por meio de 5 PERDECOMPs, que estão lá nas folhas 166, no valor de cerca de R$257 mil. E aí eu coloco as DECOMPs. O recorrente alega que, conforme consta em sua DIPJ, o valor do saldo negativo a compensar seria de R$ 323.186,11 e, portanto, haveria crédito suficiente para homologar as compensações requeridas. É certo? Bom, aí que os créditos têm que ser líquidos e certos, né? E, ao analisar a documentação encaminhada à Receita Federal, a fiscalização encontrou divergências entre os valores declarados em DIPJ e DCTF, e aí elaborou essa planilha abaixo. Em virtude de discrepâncias encontradas nas declarações do período transmitidas à Receita Federal pela recorrente, a mesma deveria fazer prova da liquidez e certeza do seu direito, apresentando-se escrituração contábil nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei 1958-77. No entanto, mesmo tendo sido intimada pela fiscalização a apresentar os documentos, a requerente não fez. E também não fez prova dessa escrituração na interposição do despacho decisório e também não fez em sede de recurso voluntário. A recorrente se furtou a apresentar os documentos e também alega... bom, gente, eu estou... negando o provimento ao recurso voluntário, porque a contribuinte não apresentou os documentos para
para justificar esse erro e as divergências encontradas nas declarações apresentadas para a Receita. Tá? Só resumindo, para não ter que ler o voto todo. Propôs a relatora negar provimento por não estar comprovado o direito creditório pleiteado. Marco. Acompanho. Pagano. Microfone, Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Iágaro. Iágaro. Acompanho. Tá. Luciano. Com a relatora, presidente. Também acompanho. Unânime. Prosseguindo. Item. Esse caso você já conseguiu ver ou Evandro vai deixar para após o almoço? O que está em vista em mesa aí. Está sem microfone. Ainda não consegui ver, não, Sicone. Não, tudo fica para depois do almoço, sem problema. Então, seguindo aí, o item 173. Não, desculpa, Evandro, vou deixar você para depois. É o item 176, Luciano, é você. Tem dois, são dois do mesmo contribuinte. O assunto é o mesmo, dá para fazer isso junto? Como é que é? Presidente, é o seguinte, tem, na verdade, entre hoje e amanhã, são, se não me engano, 4 ou 5 do mesmo contribuinte. Sim. Tem... Mas ser do mesmo contribuinte não é o relevante. O relevante é saber se os temas são idênticos. Não, isso que eu ia falar. Basicamente, são os mesmos temas, sim. Só que tem um deles que a defesa foi efetuada por uma outra pessoa. Então, esse é totalmente diferente da defesa dos argumentos. Esse que está dizendo é um desses dois aí na sequência? Não, é de amanhã. Então Esses dois de hoje, eles são iguais. Saldo negativo de CSLL, só os anos diferentes. A defesa é a mesma coisa, só que em um deles só tem uma alegação de incorporação. Tem um caso de incorporação que nem é alegado, mas eu pesquei no meio lá e tratei essa questão também. Então é basicamente igual. Já antecipo, inclusive, que a defesa do contribuinte ou recurso foi bem sucinto, foi até um pouco difícil de... Então vamos fazer esses dois aí. Depois nós ficamos no almoço. É o 176 e 177. Isso, vamos lá. Qual você vai colocar primeiro? O 176. Vamos lá. Melhor. Eu vou colocar o 177, porque aí o 177 ele tem a incorporação e o 176 não tem. Daí eu trato o 177 e o 176 entra junto na questão, porque tem menos defesa, mas é a mesma defesa, entendeu? Sicone, Oi. Os processos de ontem a gente vai fazer, que sobraram alguns meus. Isso, eu voltei, eu tinha congelado. Tá todo mundo me vendo aí? Sim. O senhor nós fazer depois do almoço, Pagano. O senhor dá para fazer isso aí? Podemos. Então vai. 177, então. O objeto do processo não homologação de compensação, saldo negativo de CSLL de mais de uma pessoa jurídica ou pessoa jurídica equiparada. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, desacordo, alegando basicamente que o crédito pleiteado existe e está correto, podendo ser confirmado nos documentos apresentados. A DRJ foi pela improcedência, alegou que os pagamentos de estimativas mensais se referem à sociedade em conta de participação, como demonstrou a DIPJ, e o saldo negativo teria sido formado a partir da sociedade em conta de participação, na verdade, das sociedades em conta de participação. O contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando que o agente fiscal teria orientado a recorrente a fazer as declarações em conjunto, ou seja, com o sócio extensivo e sociedade de conta de participação, mas na hora que fosse efetuar as compensações não era para misturar. Ele indicou especificamente de quem seriam os saldos negativos, então ele faz uma discriminação lá da sociedade de conta de participação, do sócio extensivo, e alega que em nenhum momento teria sido confundido os créditos entre SCP e sócio extensivo. Esse foi o principal problema, tá? Ele apresentou tudo numa mesma declaração. Agora passo para o voto. É tempestivo e tem os requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente, parágrafo 14. O recorrente alega que em 2006 teria sido intimado pela Receita, pois a forma de entrega de declarações de compensação estaria fazendo com que o sistema não as pudesse processar. Segundo informa, entregava até então uma PERD-COMP para cada SCP e uma também para a sócia ostensiva. Contudo, ao receber a intimação e, posteriormente, a orientação do agente fiscal, a qual seria de entregar uma PERD-COMP para o saldo negativo do ano em questão, sendo que a compensação deveria ser feita com os créditos das próprias SCPs, não misturando com o crédito da sócia ostensiva. Passou assim a proceder. Apesar de tal alegação condizer com a conduta do recorrente, pois, como se verá no tópico a seguir, as declarações que entregou contêm créditos das SCPs e da sociedade sócia ostensiva. Não comprovou aquele, por qualquer meio documental ou outro, de que o fisco teria lhe intimado ou instruído a proceder da forma descrita. Ressalta-se que a obrigação do ônus da prova está pautada no artigo 373 do CPC e no artigo 16 do Decreto 7235, 72. Portanto, a responsabilidade de provar recai sobre quem alega quanto ao fato. Também é para se salientar que a questão não está somente restrita à dúvida sobre possível comunicação por parte do fisco, mas também se a alegada instrução teria sido feita na forma narrada pelo contribuinte. Assim, não há como se aceitar o argumento de que a conduta do sujeito passivo estaria em consonância com a orientação do fisco, uma vez que não houve a devida contribuição, a comprovação por parte do recorrente. Depois, já entrando no mérito aqui. A sistemática utilizada pela recorrente para tentar compensar o saldo negativo de 2005 das SCPs e da sócia ostensiva foi de apresentar uma PERD-COMP, a de número final 8704, com a totalidade do referido saldo, para depois apresentar outras declarações, pretendendo tratar de cada crédito em apartado para cada pessoa jurídica ou equiparada. Isto pode ser confirmado com a afirmação da recorrente acima, por meio da indicação da autoridade fiscal, que lavrou o DD, o despacho decisório, folha 127, e também com a análise das declarações e planilhas, folhas 43, 44, 45, 313 e 318. O acordo da DRJ constatou que na DIPJ também se constava que parte das estimativas de CSLL recolhidas se referia às atividades da SCP. De acordo com a legislação, entende-se que o pedido de compensação do recorrente deve ser feito de forma separada das SCPs. Por isso, não houve homologação por parte da autoridade fiscal. Para fundamentar tal entendimento, é necessário citar a legislação vigente à época dos pedidos de compensação, a qual se constitui pelos artigos 74, daí tem lá uma série de artigos aqui que eu cito, cujas redações se transcrevem a seguir. Foram transcritos todos também. Na análise desse dispositivo, se pode extrair que, ainda que seja permitido que a escrituração da SCP seja feita nos livros do sócio ostensivo, a SCP se constitui como pessoa jurídica equiparada, sendo distinta do sócio ostensivo. Na previsão do artigo 74 da Lei 9.430/96, cujo dispositivo limita que a compensação seja feita com débitos próprios, há indicação de que não haveria a possibilidade de compensação entre créditos e débitos entre as SCPs e o sócio ostensivo. Mesmo que a intenção tenha sido a de não compensar os créditos e débitos das SCPs, entre elas e ou entre o sócio ostensivo, a sistemática utilizada pelo recorrente leva à conclusão de que foi efetivamente o que ocorreu. De que foi o que efetivamente ocorreu, na medida em que apresentou apenas uma PERD-COMP com todos os saldos negativos de 2005, quer seja das SCPs ou do sócio ostensivo, e depois tentou efetuar a compensação de forma separada com os débitos de cada pessoa jurídica, utilizando outras declarações para cada um. Tanto o parágrafo 1º do artigo 74 da Lei 9.430, como o artigo 34, parágrafo 1º da INRFB 608, conduz à conclusão de que a declaração de compensação não comporta multiplicidade de pessoas jurídicas, quer sejam equiparados ou não. Assim,
ainda que não haja intenção do recorrente, nos termos indicados acima, justifique-se o motivo pelo qual a autoridade não homologou todas as compensações pretendidas, mas tão somente aquela que se referia ao requerente, ou seja, a do sócio ostensivo. Tendo em vista o exposto, não se entende que haja motivos nem fundamentos legais para que se promova a modificação da decisão da DRJ. O recorrente alega que a SCP residencial Helmor Park teria sido incorporada pelo sócio ostensivo em 10 de 2016, folha 192. Apesar de não ter expressamente mencionado em seu recurso eventual incorporação, poderia refletir no desfecho das compensações, no caso do valor de R$ 1.334,36, que é o que se relaciona com tal SCP, uma vez que já houve decisão do CARF em situação semelhante. Aí colacionei a decisão. Contudo, o contribuinte não juntou nenhuma comprovação de que houve a referida incorporação, limitando-se apenas a apresentar o controle da composição da base negativa da CSLL, da indicada SCP, bem como de suas compensações, e o razão da conta CSLL a compensar. Como visto acima, o ônus da prova pertence a quem alega, no caso, o requerente. Em não havendo a comprovação, não há como se analisar tal situação. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para depois de afastar da preliminar, no mérito, negar o provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos fundamentos acima expostos. Alguém quer se manifestar? Votando, Marco. Acompanho, presidente. Acompanho. Acompanho. Júlia. Acompanho. Iago. Acompanho. Paula. Também unânime, negado por voto. Eu não sei se o microfone está com eco ou está normal. 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 Tá. No próximo aí, tem nessa linha, você quer deixar uma pausa ou não? Luciano. Falhou, presidente. Sua voz. Presidente, está me aparecendo você em duas janelas. Eu vou ter que sair. Está duplicado. Eu acho Aqui. Aguentar dois presidentes dá não, hein? Aí é demais, né? Presidente. Deixa eu voltar aqui, peraí. Não, você está certo agora. Esses dois processos são iguais, né, Luciano? Não é bem igual, pelo que ele falou, né? Mas vamos ver, vamos dar rapidinho, dá para fazer. Vamos lá, Luciano. Tá, perfeito. Agora é a 176 agora. É a mesma situação que o anterior, mas sem a análise da incorporação. Então é mais tranquilo ainda. É mais tranquilo ainda. Na verdade... Não pode ir para as suas conclusões. Tá, a conclusão é a mesma. Sim. Ou seja, eu nego o provimento, afasto a preliminar de alegação que foi a autoridade fiscal que disse que ele deveria proceder daquela forma, Tá. E no mérito também entendo que não é possível você confundir, né, as pessoas jurídicas com equiparógios, e também não teria como fazer a compensação de uma com a outra. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos votar. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Evandro está sem som. Acompanho. Júnior. Como relator. Iago. Relator. Paula. Relator. Também com o relator unânime. Vamos parar agora e voltamos às 13h40, mais ou menos, tá? Amanda, muito obrigado. Encerrando a parte da manhã.